Bem, esse vídeo fala sobre preparo para facetas em dentes escurecidos. Então, vou mostrar a sequência de preparo, moldagem e restauração provisória. Então, tem aqui um dente bem escurecido. Já padronizamos que o desgaste vai ser em torno de 1.2 a 1.5. E o primeiro preparo que eu vou fazer vai ser o preparo com uma ponta diamantada esférica, que vai ser a marcação cervical ou delimitação cervical. Essa ponta ela entra em 45 graus com o dente, fazendo uma profundidade de mais ou menos 0.6, 0.7. Então, nossa ideia é começar a preparar essa espessura metade daquela que eu estou planejando. Então, vou fazer a delimitação cervical em toda a cervical e em toda a proximal também. Por enquanto, supra-gengival. Feito esse preparo, com a ponta diamantada esférica, no caso aqui é 10-13, eu parto para o preparo incisal. Essa redução incisal, como foi visto no capítulo, ela vai ser sempre em topo. Eu nunca vou fazer aquele chanfrado palatino. Esse desgaste é levemente inclinado para proximal, seguindo o desenho da borda anterior. Então, uma ponta, por exemplo, 32,15, 32,16, eu vou tirar ali em torno de 1.2, 1.5 até 2, dependendo de quão translúcido é a borda incisal do dente adjacente. Essa redução incisal tem por finalidade tentar reproduzir os efeitos que o dente adjacente tem. Então, depois das canaletinhas realizadas, eu vou unir essas canaletas com a mesma ponta diamantada, lembrando da pequena inclinação em direção à palatina. Coloco a matriz no dente vizinho, isso ajuda a proteger o dente vizinho, obviamente, evitando qualquer dano desnecessário. Bem, feita a redução incisal, eu passo para o terceiro passo, que é a redução vestibular. Lembrando que o dente tem 3 planos e eu vou trabalhar nesses 3 planos: cervical, médio e incisal. Então aqui a ponta 32,16 tem 1.2 de diâmetro. A gente vai aprofundar quase a ponta inteira. Então primeiro no plano cervical, depois no terço médio e depois no terço incisal. Então seguindo os 3 planos: cervical, médio e incisal. Cervical, médio e incisal. Cervical, médio e incisal. E aí faço mais ou menos 3 canaletas na vestibular desse dente. Acho que é uma quantidade interessante. Aqui marcando o fundo das canaletas, a intenção dessa marcação é que você saiba onde não desgastar mais, né? Na verdade, você não quer mais preparar no fundo da canaleta. E agora eu vou unir esses preparos, lembrando que eu tenho que ter uma convexidade cérvico-incisal, que define os 3 planos, e além disso uma convexidade mesodistal, que é a anatomia do dente, né? Então, um preparo anatômico. O preparo anatômico acaba sendo mais conservador, porque eu preservo mais dente. Percebam que agora continuo com o preparo supragengival, para que eu não toque na gengiva, eu quero deixar ela mais saudável possível, para tentar moldar no mesmo dia. Essa é a rotina: preparo, moldagem provisória na mesma consulta. Estou fazendo todo o preparo, a união das canaletas, com a mesma ponta até agora, 32,16, que poderia ser a 21,35 também. Então, preparo pronto. E eu vou agora começar a invaginar esse término cervical. E para isso eu vou usar um fio afastador 000. Esse é o fio 000 da Ultrapac. Ele pode estar molhado hemostático ou não. Ele serve para afastar a margem gengival, para eu preparar melhor dentro do sulco. E além disso já serve para moldar. Ele já está aí sendo utilizado como fio que eu vou moldar na próxima... vou usar como fio para moldagem, né? Então eu coloco o fio afastador lá, o 000. Percebo que eu vejo a margem agora já bem exposta. E vou refinar esse preparo. Bem dentro do sulco. Com a mesma ponta por enquanto. Então eu tenho uma maior facilidade de inserção do preparo intrasulcular quando eu tenho o fio posicionado. Vamos fazer uma avaliação do desgaste, para ver que eu estou indo. Então, com o guia que eu recortei de cervical para incisal, eu posiciono ele sobre o dente e vejo por proximal a espessura que eu tenho, que por enquanto está adequada. Essa foi nossa impressão, nosso planejamento de desgaste. Então, já com pontas F e pontas FF de acabamento, né, e acabamento mais fino, a da série vermelha e amarela, eu vou fazendo o mesmo desenho que eu fiz com as mesmas pontas. E aqui agora tomando cuidado de colocar o preparo proximal bem dentro do ponto de contato, como foi citado no capítulo, a área dinâmica de visibilidade. Então aqui ponta já da série amarela de acabamento,
Hoje a gente trabalha mais com pontas multilaminadas, como também foi citado no capítulo, aquelas 3 pontas multilaminadas da Prima Denta ao Angelus. E por fim, um preparo da borda incisal. Qual é a função desse preparo? Primeiro, esconder a interface na interproximal. Eu vou colocar a interface por detrás do dente adjacente. Segundo, facilitar a inserção da peça protética, ajuda a inserção. E terceiro, possibilitar ao técnico que reproduza esse desenho incisal na nossa faceta, porque eu vou ter espaço ali para ele fazer esse efeito de translucidez. Por fim, aqui, dando um polimento com pontas de borracha diamantada, passo que a gente não utiliza mais hoje em dia. A gente prefere fazer isso com brocas multilaminadas, 18 lâminas, mas aqui dando um bom acabamento no preparo. Então, preparo concluído, bem acabado, falta apenas a separação proximal com tiras de lixas diamantadas. Então, uma tira de lixa diamantada, eu vou ali romper aquele ponto de contato para ficar um pouco mais suave, facilitar também a minha moldagem nesse caso. Feito a separação proximal, coloco o segundo fio afastador, moldo com silicone pesado, aqui no caso Futura AD, que é um silicone por adição da DFL, moldo com silicone pesado, crio movimentos na parte interna desse silicone, criando espaço na parte interna, mexo no mesial para distal, vestibular e palatina, tiro, coloco, tiro, coloco, tiro, coloco. Vou criar um espaço interno ali dentro, removo o segundo fio de maior espessura, aqui no caso saiu na moldagem, e aplico material leve dentro do sulco. Maior detalhe sobre essa técnica tem no nosso capítulo de moldagem. Capítulo fala sobre moldagem. Coloco material leve na boca e também no molde inicial. Levo em posição, aguardo o tempo de presa final, que é um ponto importante, removo esse molde, essa moldagem. Obtenho um molde adequado, bom afastamento, boa cópia vestibular, sem bolhas, sem rasgamento, e parto da minha provisória. Essa minha provisória vai ser feita de bisacril, porque eu tenho já o guia prévio, que foi feito sobre o próprio dente, já que o dente não tinha alteração de forma nem posição. Esse guia eu vou recortar a porção cervical e vou usar uma resina bisacril ali na parte interna para fazer uma faceta provisória. Levo um pouquinho sobre a cervical do dente também, posiciono o bisacril em boca, removo os excessos cervicais a partir de mais ou menos 1 minuto, removo os excessos cervicais, depois espero uns 5 minutos para que ele polimerize bem e removo meu guia de posição. Eu vou ter a facetinha em resina bisacril. Percebam que ao remover o guia ela está presa no dente, mas sai facilmente, porque ela tem uma contração muito pequena. Removo essa faceta, vou com o disquinho de lixa acertando os excessos, os detalhes, tirando as arestas. E para cimentar, nossa opção é colocar uma gotinha de ácido no meio do dente, um adesivo sem primer preferencialmente, preencho com uma resina flow, levo em posição, não limpo os excessos proximais e foto ativo. Essa não limpeza do excesso proximal tem como função manter a faceta mais presa ali na região proximal e segurar melhor. E o que eu faço para o paciente para não ter inflamação gengival é que ele use um gel de clorexidina 2 vezes ao dia, a 0,2%, para manter essa gengiva saudável. Então acho que assim a gente tem toda a sequência de preparo, moldagem provisória do nosso caso.